Meu nome é Miguel Duarte da Silva Neto, tenho 64 anos e fiz uma vida inteira no esporte de bicicleta, ciclismo. Eu comecei, fui criança, quando eu descobri que meu pai corria de bicicleta. Eu era pequeno e eu ouvia falar que meu pai era corredor de bicicleta e ele me deu uma bicicleta para mim ir para a escola e eu já sentia vontade de ser corredor, sem saber realmente o que era ser um corredor de bicicleta. E inúmeras vezes ele me levou, eu descobri que ele corria de bicicleta para um clube da Pirelli, e ele me levou para assistir as corridas lá em Interlagos. Eu ia sentado em cima do motor da Kombi da Pirelli, ouvindo as conversas dos ciclistas e assistia as corridas lá quando meu pai me levava para lá. E algumas vezes também, um pouquinho, porque a coisa maior, ele me levava pedalando até Interlagos para eu assistir as corridas de bicicletas. E uma vez eu estava dando água para ele quando ele terminou a corrida, e eu fui fotografado por um fotógrafo e nem sabia o que era. E posteriormente saiu uma reportagem numa revista francesa de ciclismo, e nós descobrimos que aquele fotógrafo era um francês que estava no Brasil de passagem, e foi assistir a corrida de bicicleta e postou essa foto no jornal. E quando esse fotógrafo tirou essa foto lá em Interlagos, eu dando água para meu pai, um garrafão, posteriormente saiu num jornal aqui do Brasil uma reportagem lá na França de um filho dando água para o pai após uma corrida, né, de 180 km em Interlagos. E isso assim, me deu uma motivação de querer ser um ciclista. E meu pai levava a gente, eu particularmente, nas corridas de bicicleta. E uma vez aconteceu um episódio que me fez motivar muito mais. Numa corrida que teve aqui no Ibirapuera, em torno do Ibirapuera, eu estava assistindo, meu pai também estava assistindo essa corrida, porque ele era especialista em estrada e era uma prova de circuito. E chegou um amigo dele, cumprimentou ele, eu me lembro como se fosse hoje. Um rapaz moreno que também era um ciclista, e meu pai não tinha corrido naquele dia porque era uma prova de circuito e meu pai era especialista em prova de estrada. E ele perguntou, é o teu filho? E meu pai disse assim, é o meu filho. Ele falou, pena que esse não serve para correr de bicicleta, porque é um menino gordinho, não vai ser um ciclista. E isso me motivou. Eu aí não entendi o que realmente ele quis dizer, mas aí me motivou a mostrar que eu poderia ser um ciclista. Aí eu relutei com meu pai para montar uma bicicleta um pouquinho melhor para mim começar a treinar. E como eu tenho outros irmãos que eram mais magros, assim, um pouco menor de idade, o meu pai começou a motivar eles a correr de bicicleta. E eu fiquei assim como que na rabeira, sendo o último. Mas isso me deu uma força muito grande lá dentro de mostrar que eu poderia ser um ciclista. Aí eu acompanhei algumas corridas juvenil, mas não tinha ainda uma noção do que tinha que ser. Até que eu me apresentei lá no clube em São Bernardo do Campo, um clube que era patrocinado pela prefeitura e pela Caloi, que eles tinham equipe de juvenis, terceira categoria, segunda e primeira. E eu, quando me apresentei lá para o treinador, eu falei que queria correr de bicicleta. E ele perguntou para mim se eu queria correr de bicicleta ou andar de moto. Porque eu fui de moto lá. Eu tinha uma moto, eu já tinha beira dos 14 anos e já andava de moto aqui no bairro, não tinha problema. E eu tinha deixado a moto um quarteirão para baixo, mas ele escutou o barulho da moto e perguntou. Eu falei, não, eu quero correr de bicicleta, sim. Aí ele falou assim, então você vem aqui que eu vou te montar uma bicicleta um pouco melhor do que você tem, e nós vamos começar a treinar. Eu já tenho uma turma aqui que eu treino aqui de mais ou menos uns 20 garotos da sua idade, e um pouquinho maior, e nós vamos começar a fazer um plano de treinamento.
E assim eu fiquei muito contente, ele já me deu uma camisa do clube. E eu já fui para casa contente, contar para o meu pai que eu ia correr no clube de bicicletas da Prefeitura de São Bernardo, que era uma equipe que preparava ciclistas para a equipe principal de São Paulo, da Calói.